Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai ouvir uma das histórias mais emocionantes, intensas e inspiradoras de toda a Bíblia. Uma história de fé inabalável, de justiça divina, de coragem em meio à perseguição e de um livramento tão impressionante que ecoa até hoje como prova de que Deus ainda fecha bocas de leões. Hoje, você vai caminhar ao lado de um homem injustamente acusado, cercado por inimigos, jogado em uma cova de morte e ainda assim, completamente protegido. Hoje você vai viver a história de Daniel na cova dos leões. Daniel não era um homem qualquer. Era um exilado judeu, retirado da sua terra ainda jovem, levado para a Babilônia como prisioneiro. Ele viu seu povo ser derrotado, viu Jerusalém ser saqueada, viu o templo do seu Deus ser destruído, mas mesmo no exílio, Daniel decidiu permanecer fiel. Ele aprendeu a língua dos caldeus, estudou a cultura babilônica, serviu em palácios pagãos, mas nunca se contaminou com os costumes que desonravam a Deus. Ele manteve o coração firme e por isso Deus o honrou. Reinos passaram, reis morreram, impérios mudaram, mas Daniel permaneceu. Dos tempos de Nabucodonosor ao domínio de Dário, Daniel era conhecido como um homem de sabedoria, integridade e um espírito excelente. E isso incomodava. Daniel era um dos 3 presidentes colocados por Dário sobre todo o reino da Pérsia. E Dário gostava tanto de Daniel que planejava colocá-lo como o chefe supremo sobre todos. Mas essa promoção despertou inveja. Os outros líderes não suportavam a ideia de ver Daniel, um estrangeiro, um judeu, em posição tão elevada. E então, armaram um plano. Começaram a vasculhar a vida de Daniel. Procuravam erros administrativos, falhas morais, qualquer motivo para acusá-lo, mas não encontraram nada. E então chegaram à conclusão: jamais encontraremos motivo contra Daniel, a menos que o achemos contra a lei do seu Deus. E foi aí que a armadilha começou a ser montada. Eles foram até o rei Dário com um plano disfarçado de honra. Ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes e governadores concordam que o rei deve estabelecer um decreto, que todo aquele que por 30 dias fizer oração a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Dário lisonjeado assina o decreto, sem saber que estava assinando a sentença de um homem inocente. Quando Daniel soube do decreto, ele não se escondeu. Voltou para sua casa, subiu até o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém, se ajoelhou e orou 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele poderia ter orado em segredo, poderia ter fechado as janelas, poderia ter esperado os 30 dias passarem. Mas Daniel preferiu arriscar a vida, a comprometer a fé. E claro, os conspiradores estavam esperando por isso. Correram até o rei, apontaram o dedo e disseram: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Continua orando ao seu Deus. Naquele momento, Dário percebe o que havia feito. Ficou profundamente angustiado.
Passou o dia inteiro tentando encontrar uma maneira de livrar Daniel, mas nada podia fazer. A lei dos medos e persas era irrevogável. Ao entardecer, o rei dá a ordem. Daniel é levado e lançado na cova dos leões. Antes de selar a pedra sobre a cova, o rei olha para Daniel e diz: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." E então, silêncio. A noite cai. O rei não consegue dormir. Recusa comida, não aceita música, não consegue parar de pensar em Daniel. Enquanto isso, dentro da cova, leões famintos rodeiam um homem de joelhos. Mas ali, naquela escuridão, Deus envia o seu anjo e o anjo fecha a boca dos leões. Na manhã seguinte, o rei corre até a cova. Grita com voz aflita: "Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguido livrar-te dos leões?" E de dentro da cova, uma voz responde: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti." O rei se alegra com grande alegria. Dá ordem para que Daniel seja tirado da cova e nenhum arranhão é encontrado nele, porque confiara em seu Deus. Mas a história não termina aí. Dário, indignado com a armadilha, ordena que os conspiradores, aqueles que armaram contra Daniel, sejam lançados na mesma cova, e antes mesmo de tocarem o chão, os leões os devoram. E então Dário escreve um novo decreto: "Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões." E assim termina essa história, com um homem de fé exaltado e o nome de Deus glorificado entre as nações. Reflexão: essa história é para você que está sendo acusado injustamente. É para você que se recusa a dobrar os joelhos para este mundo. É para você que prefere a cova da verdade do que o trono da mentira. Daniel não foi poupado da cova, mas foi protegido dentro dela. Deus nem sempre nos livra do problema, mas sempre nos guarda dentro dele. Ele fecha bocas, ele silencia inimigos, ele confunde os que conspiram contra você. E no final, aqueles que te acusaram verão você ser exaltado pelo próprio Deus. Não se venda, não negocie a sua fé. Continue orando, mesmo que isso custe algo, porque a fidelidade que permanece abre portas que ninguém pode fechar. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: "Meu Deus ainda fecha bocas de leões." Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Bíblia de Todos. Até a próxima história.